Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, um abraço a todos os companheiros e, claro, a todos os nossos fãs de esportes. Eu não sei se a palavra certa é coragem, Paulo, porque na história recente aí dos clássicos envolvendo os clubes grandes de São Paulo, nós tivemos em alguns momentos partidas insossas como essa, né? Partidas decepcionantes, partidas que não esquentaram a temperatura futebolística e que depois que termina o jogo você pensa em o que aconteceu, né? O que há para falar. Até esse pequeno, como diria minha avó, quiprocó ao final ali com Fagner, a falta, uma reclamaçãozinha e tal, que não é uma coisa legal de ver num campo de futebol. Ao menos mostrou um certo compromisso dos jogadores com a rivalidade, com o que sempre entra em campo quando as camisas de São Paulo e Corinthians e São Paulo se enfrentam, porque o jogo em si não foi um enfrentamento, né, do tipo que a gente esperava. Do ponto de vista defensivo, são duas equipes que hoje se mostraram sólidas. O Corinthians tem essa característica. Se dá para a gente falar alguma coisa a respeito do Corinthians do Silvinho, que é um time que se preocupa muito em ser sólido defensivamente, tem conseguido nas últimas atuações. O São Paulo não. O São Paulo vem levando gols, o São Paulo vem falhando no seu sistema defensivo. É um dos problemas que momentaneamente fazem com que, eu friso o momentaneamente, fazem com que o São Paulo esteja nessa posição tão incômoda na classificação. E o São Paulo hoje, enfrentando uma equipe que do ponto de vista ofensivo é muito, mas muito tímida, ao menos não falhou, como vinha acontecendo nos outros jogos. Então eu acho que um empate não desagrada ao Corinthians, porque o time hoje não pode realmente achar que deve ganhar de todo mundo em qualquer lugar, não vem sendo assim, vai demorar para ser pelo jeito, e não perde a sua escrita contra o São Paulo nesse estádio. E o empate ao São Paulo, embora não seja o óbvio, o resultado desejado, não só para terminar com esse tabu, mas como para finalmente voltar a vencer, também não é um resultado que vai fazer a comissão técnica perder uma noite de sono e se perguntar o que houve, o que está acontecendo com o nosso time. Tá tudo ok, tá todo mundo aí numa nota 5,5 na noite de hoje e a vida segue. E a vida segue. Claro. Você sabe que nós temos também aquela mensagem motivacional antes do programa começar. Eu recebi do nosso editor, o Dimas, um sonoro "vamos pra cima", sabe? Aquela coisa de levar o programa pra cima, ainda mais numa noite tão fria como essa noite aqui em São Paulo. Aí eu só respondi pra ele: "Mas vamos pra cima tipo São Paulo e Corinthians?" Ele respondeu: "Não, um pouco mais." Boa noite, Vitor Birner. Vamos pra cima, Vitor Birner. Vamos pra cima, Paulo Andrade. Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu fiquei espantado, porque eu conheço o André há muito tempo, e o André tende sempre a, digamos, ter uma visão mais racional, mais fria, e não tão otimista das circunstâncias. Mas eu achei o comentário dele extremamente feliz diante daquilo que ele viu ou do que ele não viu no jogo. Quando ele diz que o resultado não desagrada aos corintianos, não desagrada os são paulinos e vida que segue. Eu acho que o resultado desagrada os corintianos, desagrada os são paulinos e vida que segue, graças a Deus. Porque o Corinthians pegou o time que em 7 partidas não conseguiu vencer, jogava em seu estádio e fez uma partida, concordo com o André, nota 5,5, consistente na marcação e paupérrima na criação. Tanto é que as melhores chances do Corinthians acontecem em cruzamentos e parte deles em lance de bola parada, né, em faltas, até algumas tolas cometidas pelo São Paulo. E o São Paulo, que tem a volta de Luan e Miranda, essenciais para o sistema de marcação mais consistente, consegue marcar melhor, mas do ponto de vista criativo é praticamente nulo. E o São Paulo tinha jogadores ali que poderiam fazer mais. Acho que o auxiliar técnico do São Paulo, Branda, foi precavido, com razão, diante das circunstâncias. Eu não vou discordar dele. Foi precavido nas alterações por conta da chance de gerar algumas lesões e também para não deixar o meio de campo do São Paulo vulnerável. Isso eu quero falar um pouquinho mais para frente aqui no Linha de Passe. E acho que essa massa de ar polar
que fez a temperatura cair drasticamente no sul da região norte, na região centro-oeste, sul e sudeste do país, explica exatamente a temperatura do jogo quando a gente fala de emoção para os torcedores. Então, para mim, deve estar todo mundo insatisfeito. Oi, Geode, boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros. Foi difícil mesmo, né? Em geral, esses clássicos, mesmo que eles não tenham tantas chances de gols, são clássicos que mexem com o torcedor, né? Que a tensão permeia o jogo todo, o medo de uma bola perdida, o medo de uma bola que passa ali pela área. E acho que hoje nem isso a gente teve, né? Em momento algum a gente conseguiu vislumbrar um gol de um lado ou de outro. Teve, a bola na trave ali no primeiro tempo do Corinthians, a partir da cobrança de uma falta, mas muito pouco mesmo. Tentando já destrinchar um pouco o que os companheiros falaram, ou pelo menos olhar um pouco mais para um lado e para outro, me parece que, de fato, enfim, acho que eles falaram bem, né? Os sistemas defensivos funcionaram muito bem. Me parece também que essa era a intenção dos dois treinadores, que havia um temor maior em perder o jogo do que um desejo de vencer a qualquer custo. E acho que as próprias alterações mostraram isso durante o jogo, né? Você não teve em nenhum momento uma alteração que você diz, opa, agora, né? Agora é a hora de partir para cima, agora é a hora de tentar os 3 pontos, é a hora de tentar vencer. Em nenhum momento um dos treinadores deixou clara essa mensagem, essa intenção durante a partida. Mas me parece, pelo contexto todo, que embora o André tenha dito que o resultado não desagrada nenhum nem outro, eu acho que existem mais motivos para desagradar o torcedor do São Paulo do que o torcedor do Corinthians. E aí eu tô me pegando na questão do tabu, que a gente sabe que é importante, então foi mais uma oportunidade que o São Paulo tinha de quebrar esse tabu e não conseguiu quebrar o tabu. E tô me pegando muito numa coisa que o Birner falou, que é a capacidade do São Paulo bem superior do ponto de vista técnico. Olhando para os jogadores, você tinha muito mais condição de criar mais com os jogadores que hoje o São Paulo tinha assim em campo. Então hoje o São Paulo tinha o Benítez, hoje o São Paulo tinha o Daniel Alves, hoje o São Paulo tinha o Éder, tinha o Reinaldo jogando como ala. Então, olhando para esses caras, vou ficar só nesses, me parece que o São Paulo tinha muito mais condição de criar, de chegar ao gol adversário do que o Corinthians, que teve a sua escalação de sempre e que é uma escalação que invariavelmente vai criar pouco mesmo. Esse Corinthians não vai conseguir criar um caminhão de chances. Hoje não tinha o Gustavo inspirado ali pelo lado direito, e sem a inspiração do Gustavo, o Corinthians em geral não cria nada. Então, do ponto de vista do corintiano, eu acho que o jogo nem surpreende pela pouca capacidade de criação, porque esse é o padrão do Corinthians, a não ser que você tenha o Gustavo um pouco mais inspirado. Não foi o caso hoje. Do lado do São Paulo, acho que dava para exigir um pouco mais para que o time conseguisse finalmente quebrar esse jejum, quebrar esse tabu.